Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste. Em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E claro, por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje o nosso convidado é o pesquisador Carlos Machado, coordenador do Observatório Covid-19 Fiocruz. Vamos falar sobre o cenário atual da pandemia no Brasil e refletir sobre os próximos meses com as festas de fim de ano e outros grandes eventos. A importância da vacinação e o perigo das fake news também serão assuntos da entrevista. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Irlen Gabriele, da TV Aperipê, em Sergipe, Ivina Souto, da Empresa Paraibana de Comunicação, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Carla Soraya, da TV Ceará, Janaína Serra, da Freicaneca FM, em Pernambuco, e Jamile Nogueira, da TV Universitária, no Rio Grande do Norte. Eu quero agradecer a todos e todas pela participação e vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Morreu nesta quarta, por insuficiência respiratória e decorrência da Covid, um grande artista baiano de muita referência para a música brasileira, Letieres Leite, com 61 anos. Ele tinha tomado até a 3ª dose de reforço. A pandemia não acabou, as vacinas funcionam, mas não são infalíveis neste momento. Carlos, o que a população pode e não pode flexibilizar? Vamos lá. Esse é um momento bastante delicado, quer dizer, é um momento de comemorar os ganhos que estamos tendo até aqui. Há uma redução significativa no número de casos, internações, de óbitos, mas os níveis de transmissão continuam altos. Então, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer? A gente não pode aglomerar, e aglomerar principalmente sem máscara. Podemos ir para ambientes fechados? Podemos. Se todos estão vacinados, vamos nos sentir mais seguros. Por isso, estamos defendendo o passaporte de vacina. Mas se não sabemos se todos estão vacinados, é fundamental o uso de máscara. Então, o que nós temos avaliado é que, nesse momento, é fundamental combinar tanto a vacinação e ampliar e acelerar essa vacinação, principalmente segunda dose, 3ª dose, para quem necessita. Por isso, o passaporte de vacina é muito importante, mas também o uso de máscaras, principalmente nos ambientes fora de casa ou nos ambientes de trabalho, na rua, de modo geral. Obrigado, Carlos. Nós seguimos com o Giro Nordeste. Quero chamar agora Irlen Gabriele, da TV Aperipê, em Sergipe. Olá, Juraci, meus cumprimentos aos colegas de bancada, para o convidado e para todo mundo que está assistindo. Então, ainda falando sobre essas flexibilizações, né? Algumas medidas já estão sendo afrouxadas e o assunto do uso das máscaras acaba vindo à tona. Aqui em Sergipe, apesar do número de óbitos estar em queda e de casos também, os órgãos estaduais afirmam não ter previsão para o fim, né, do uso obrigatório da máscara. Então, eu queria saber o que, de fato, em que patamar o Brasil precisa se encontrar para que esse uso de máscara comece a ser repensado. Vamos lá, Irlen. O uso de máscara, acho que se tornou um debate, principalmente pela forma como que alguns prefeitos ou governadores parecem estar correndo para dar um ar de normalidade, ou seja, a volta ao normal. É importante a gente lembrar que ainda estamos numa pandemia, o Brasil ainda se encontra numa emergência de saúde pública, e eu tenho utilizado muito a imagem de um avião que vai pousar. Nós só podemos tirar o cinto de segurança quando o avião chega efetivamente ao aeroporto. O fato de colocar as rodas no chão ainda não é o momento de tirar o cinto de segurança. Então, em relação às máscaras, eu diria o mesmo, porque na prática, nenhuma prefeitura ou governo estadual manteve efetivamente o controle do uso de máscaras quando era absolutamente necessário que todos utilizassem. Então, eu acho que é um falso debate nesse momento
E o que a gente está defendendo é que vacina e máscaras são importantes até que seja decretado o fim da pandemia. Obrigado mais uma vez. E agora é a vez de Ivina Souto, da empresa paraibana de comunicação, fazer a pergunta ao pesquisador da Fiocruz, Carlos Machado. Meus cumprimentos aos colegas de bancada, Juraci, Carlos. É muito bom falar sobre esse assunto, porque todos os dias a gente acaba noticiando boletins em relação à Covid, números diminuindo, felizmente diminuindo. A minha pergunta vai no sentido de uma rede de desinformação que é bastante eficaz também, e aí a imprensa fica muitas vezes correndo para tentar trazer a verdade das informações falsas que são divulgadas pelas mídias sociais. Recentemente, houve, né, uma associação da vacina contra a Covid com casos de AIDS, informação totalmente equivocada, mas que chega a muitas pessoas, infelizmente. Como o observatório lida com esse tipo de informação, aliás, de desinformação, e como é o trabalho para restabelecer a verdade? Vamos lá, quer dizer, o observatório, a gente tem trabalhado basicamente nesse momento com análise do cenário epidemiológico. E nos nossos boletins, nós procuramos estabelecer um diálogo com as principais questões que estão tomando conta naquele momento. A questão da desinformação, eu acho que ela foi muito bem tratada na CPI, não é? O STF também está envolvido nisso, porque essa desinformação parece fazer parte de um esquema que, inclusive, envolve financiamento e é criminosa porque várias pessoas, né, têm deixado de se vacinar ou, por vezes, de adotar medidas que protegem a si, seus familiares, seus amigos, seus colegas, né, propagando a doença. Então, para mim, a questão da desinformação, na forma como vem ocorrendo, é mais um caso de polícia que deve ser enfrentado, mas é também um caso de saúde pública, e esse é o desafio que eu quero chamar a atenção. Um caso de saúde pública porque, além do vírus, a desinformação ajuda a propagar o vírus também, de certo modo, e ajuda a diminuir, né, o número de pessoas protegidas. Isso é algo que eu considero um dos maiores desafios para a saúde pública, né, nos tempos atuais e nesse século, que é aprender a lidar com a desinformação, não só trabalhando com informações corretas, que é o que nós fazemos, mas ter estratégias mais eficazes para os diferentes públicos e nos diferentes meios para que tenham acesso a informações adequadas. Esse é um desafio, eu acho, de todos nós. E vamos girar, temos muitos assuntos para conversar com Carlos Machado, coordenador do Observatório Covid-19 Fiocruz. Quero chamar agora Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, de Visual Novo. Seja muito bem-vindo. Olá a todos da nossa querida bancada, saudações teresinenses, saudações piauienses, e é um prazer falar com o nosso convidado de hoje. Professor, satisfação, como eu digo, falar com o senhor. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, segundo a avaliação do Dr. Paulo Chap, que ele liderou um grupo de médicos e especialistas em saúde pública, a Covid ficará presente em forma de endemia, mas sem aumento significativo de casos. O SARS-CoV-2 será um vírus que vai causar uma gripe grave. Hoje, no Rio de Janeiro, deixou de ser obrigatório o uso de máscara em ambientes abertos. E em São Paulo, teve fim o distanciamento, né? Mas mantém-se o uso obrigatório de máscara. Na sua opinião, professor, qual o futuro das medidas de prevenção contra doenças como a Covid? Vamos lá, Henrique. Boa pergunta, e se eu tiver a resposta completa, ela vai estar valendo 1 milhão. Olha só, vamos ganhar esse 1 milhão então, professor. A tendência é o vírus certamente continuar circulando entre nós. O que a gente esperava, não é, com as vacinas, é que reduzisse muito mais, né, a circulação do vírus. A gente já sabe que mesmo vacinado, você pode não só transmitir, como ser infectado, claro que numa proporção muito menor do que não vacinado, então a vacina tem um papel importante, mas ela não elimina totalmente o vírus. Por isso, exatamente, que a gente vem chamando a atenção da importância de combinar a vacina, ampliar e acelerar,
com o uso de máscaras, né? Porque mesmo vacinado, né, eu posso transmitir como posso ser infectado. E mesmo com a redução de internações e óbitos, eu tenho mais de 60%, 67%, se eu não me engano, das internações hoje estão concentradas nos idosos e mais de 82%, 83% dos óbitos. Ou seja, na medida em que os diversos grupos populacionais foram sendo vacinados, não é? Os idosos voltam a se tornar vulneráveis novamente, embora tenha ocorrido uma queda do número de óbitos e internações em termos absolutos. Mas os idosos ainda constituem um grupo vulnerável, assim como as pessoas com comorbidades. Então, se a gente tem um vírus que vai estar circulando e que vai estar entre nós, a primeira coisa vai ser a vacina, né, que certamente nós teremos que adotá-la anualmente. Eu não posso dizer se uma dose ou 2 doses, isso vai depender dos avanços que nós vamos ter, e talvez passar a ter como prática, assim como os países asiáticos já fazem há muito tempo, né, esse é um período, por exemplo, de aumento de síndromes gripais, passar a usar máscaras em ambientes fechados, em ambientes coletivos, como medidas de proteção. Ou seja, o SARS-CoV, né, e a Covid, eu acho que eles vieram para trazer mudanças, né, importantes, né, na sociedade como um todo, principalmente nos países do Sul, que não estavam acostumados, não é, a esse tipo de estratégia de prevenção. Então, vai ser uma nova realidade e com risco sempre do surgimento de uma nova variante, o que a gente vai ter que estar monitorando o tempo inteiro, né? Vai ser fundamental. Obrigado mais uma vez. A nossa hashtag, para quem quiser fazer perguntas e comentários, é Giro Nordeste. Vamos à pergunta de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, Maranhão. Olá, um prazer enorme compor essa bancada arretada toda semana, esse olhar nordestino sobre os principais assuntos do Brasil, eu acho muito interessante. Carlos Machado, você sabe que o Nordeste gosta de festa. O Brasil gosta, mas o Nordeste ama, adora. Aí você tem já Réveillon, férias escolares, pré-carnaval, que aqui começa já em janeiro, e o carnaval. A minha pergunta para você é o seguinte: pelos estudos, pelo olhar do observatório, eu posso mandar fazer minha fantasia e esperar o carnaval ou não vai rolar? Diga aí a expectativa para o carnaval em relação ao que você está vendo. Ou não vai ser bem assim, vai ser como? Como é que você está pensando nesses eventos grandiosos em relação à pandemia? Vamos lá, Marco. Outra pergunta de 1 milhão, né? Quem tiver a resposta... 1 milhão. Marco, não tem como antecipar. Assim, quando a gente olha o cenário hoje, né, a continuar do modo como está, nós manteremos, até certo ponto, uma queda sustentada aí, casos, internações e óbitos, o que, sem dúvida, é muito importante. Eu suspeito, não vou dizer acredito, suspeito, não que o carnaval, pelo menos, a gente possa vir a ter, mas não sei como ele será, porque isso vai depender muito aí também de novas variantes e da evolução da pandemia no Brasil. Por exemplo, a Bélgica tem 86% da população vacinada e você teve, nas últimas semanas, um aumento de casos e internações, inclusive de óbitos. Ela teve que voltar às medidas restritivas. Ninguém tem como antecipar isso. Agora, ao mesmo tempo, de algum modo, é importante, na perspectiva da promoção da saúde, a gente olhar para a possibilidade de retomar cada vez mais as atividades. Por exemplo, os eventos testes de jogos de futebol, eu considero que foram bem-sucedidos, no sentido de exigir a vacinação, testes, e no sentido também de apontar, né, para a retomada de atividades que fazem parte das nossas vidas, inclusive as de lazer. Eu espero que até lá a gente tenha boa parte da população vacinada. Se tivermos, né, vai ser um outro cenário, a depender aí da própria evolução da pandemia. Quanto às festas de fim de ano, né, vamos lembrar que a semana que vem, já é novembro, estas nos preocupam muito porque, naturalmente, é uma tendência de crescimento de circulação das pessoas nas ruas que já se encontra no nível altíssimo, no nível pré-pandêmico. Com a gente tendo mais ou menos 52% da população do país vacinada com as 2 doses, só 6 estados têm mais de 50% da população vacinada com 2 doses, é pouco, não é? E 70 e poucos % com pelo menos uma dose.
Nesse ritmo, novembro é um mês que causa muita preocupação e principalmente dezembro. Vamos lembrar que no ano passado a gente começou a alertar desde novembro, para o risco de crescimento, foi quando começou a ocorrer, e foi exatamente ali na virada do final do ano que, se a gente olha os gráficos, que o número de casos, internações e óbitos começou a crescer. Então, pelo menos as festas de final de ano constituem uma preocupação muito grande para nós. Obrigado, e temos mais perguntas para o pesquisador da Fiocruz, Carlos Machado. Agora é o momento da pergunta de Carla Soraya, da TV Ceará. Olá, Juraci, meu cumprimento a você, aos colegas de bancada virtual, ao público que nos acompanha, principalmente o nosso convidado de hoje, Carlos Machado. Carlos, há pouco tempo eu recebi uma informação do novo boletim do Infogripe, né, em que o professor e coordenador Marcelo Gomes dizia que há uma preocupação com o aumento da internação das crianças com síndromes respiratórias agudas, e é justamente o grupo que não foi vacinado. E aqui em Fortaleza, a Fiocruz Ceará está fazendo uma pesquisa com os imunossuprimidos, né? Pessoas, principalmente os transplantados de órgãos sólidos. Eu queria que o senhor me desse aí um parâmetro desses dois grupos, né? Os que são mais vulneráveis e as crianças que ainda não receberam a vacinação. De que forma a vacinação ou não desses dois grupos, ou a efetividade da vacinação no grupo dos mais vulneráveis, como no caso dos transplantados, pode interferir aí na continuação ou não dessa pandemia e da proteção dessas pessoas. Vamos lá, Carla. Acho que a primeira coisa é o Infogripe detectou um crescimento da internação entre crianças, mas, se eu não me engano, isso está no boletim que saiu hoje, aproximadamente metade dessas internações de um outro tipo de vírus, que já circulava, e circula ao longo dos anos. A gente não presta muita atenção às síndromes respiratórias agudas graves, mas elas estão presentes anualmente. Então, metade dessas internações se devem a esse novo vírus, o que não significa que não devemos nos preocupar com o SARS-CoV-2, e com a Covid. Foi aprovado nos Estados Unidos, está sendo aprovado em vários países a vacinação de crianças. Isso certamente vai chegar aqui, a gente vai conseguir vacinar também as crianças, isso vai ser importante. Quanto aos imunossuprimidos, que constituem um grupo vulnerável, assim como os idosos, o que a gente está recomendando é um conjunto de cuidados, inclusive está presente no nosso boletim de hoje, na introdução, quer dizer, vai sair amanhã, a gente está fechando hoje, essa questão dos idosos e das pessoas imunossuprimidas, dos cuidados que deve ter. No que se refere às vacinas, não é minha área de expertise, não é uma área que eu domine, mas o que eu posso dizer é que a maior parte, todas elas, têm sido eficazes no sentido de proteger, sendo que esses grupos, sendo mais vulneráveis, eles têm que ter uma medida adicional de proteção também, por parte dos seus familiares e por parte da vida que levam. Tanto que no boletim de hoje a gente está apontando muito para a importância dos ambientes de trabalho. O ambiente de trabalho é uma loja, é um escritório, é uma escola, não é uma universidade, não é um camelódromo, como a gente tem no Rio de Janeiro, de vários ambientes de trabalho, alguns mais organizados, outros menos organizados, uma atenção especial no sentido de proteger esses grupos mais vulneráveis da exposição. Obrigado mais uma vez, Carlos. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos girar e falar agora com Janaína Serra, da Frecanec FM, em Pernambuco. Janaína faz sua estreia no Giro Nordeste. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Juraci. Olá, minhas saudações aos meus colegas dessa bancada virtual, espectadoras, espectadores, especialmente ao nosso entrevistado hoje. Bom, a minha colega Carla falou sobre crianças e eu queria ir por esse caminho falar sobre o movimento anti-vacina. Bom, os bons resultados obtidos com o aumento do número de pessoas vacinadas, você acha, professor, que podem, de alguma forma, reverter ou ajudar a impactar
nesse movimento anti-vacina que aqui no Brasil, nos últimos anos, vem tomando, né, alguma proporção e, inclusive, afetando negativamente a vacinação de crianças e afetando, né, a prevenção de doenças que já haviam sido erradicadas? Vamos lá, Janaína. Eu acho que a primeira coisa existe esse movimento anti-vacina, sim, mas eu acho que a expressão dele não é tão grande como em outros países. Quando a gente olha os dados de vacinação no Brasil, assim, é uma curva de crescimento exponencial. As vacinas estão chegando e estão saindo, né? Eu acho que algumas pessoas deixaram de tomar a segunda dose, mais por falta de informação, né, do que fazendo parte de um movimento anti-vacina, e alguns deixaram até de tomar a primeira dose por conta disso. Exatamente para avançar nesse aspecto, nesse boletim, assim como em outros, a gente está defendendo o passaporte de vacina, não é, acoplado ao certificado de vacinação, acoplado a uma estratégia também de comunicação, não é, no sentido de trazer essas pessoas para a importância de que a sua proteção significa a proteção dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Eu acredito que o movimento anti-vacina ainda é bastante periférico no Brasil. E aí eu acho que a gente volta à pergunta que foi da Irlen, se eu não me engano, né, da questão das fake news, né, que a gente vai ter que aprender a trabalhar com isso como estratégia de saúde pública, porque fake news faz mal à saúde, né? Fake news não só as pessoas deixam de se vacinar, como vem também induzindo as pessoas a tomar medicamentos de forma inadequada, a ter práticas que não são adequadas ou seguras, né? E por aí vai. Então, esse é um desafio tremendo para a saúde pública, não só para a saúde pública, mas para a sociedade como um todo. E eu acho, é uma avaliação pessoal minha, né, que esse movimento é ainda periférico. E, sendo periférico, né, eu espero que a gente possa avançar, não é, com a vacinação de todos, principalmente com a questão do certificado de vacinas. Por exemplo, se você tiver que frequentar uma escola sendo vacinado, como é exigido para você se matricular numa escola, né, principalmente numa escola pública, ter vacinas, né, ou para você viajar, ou para você realizar algumas atividades numa academia, ou seja lá onde for, ter vacinas, eu acho que a gente vai cada vez mais, não é, ultrapassando este movimento que pouco contribui para a proteção da saúde coletiva de todos nós. Obrigado, Carlos. E vamos à participação de Jamile Nogueira, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Jamile, também aqui no Giro Nordeste. Seja muito bem-vinda. Obrigada, olá, Juraci. Primeiramente, eu quero dizer que é uma honra estar aqui, né, nessa bancada. Cumprimento meus colegas, Carlos. E, Carlos, a minha pergunta é acerca de uma informação divulgada no Boletim Extraordinário pelo Observatório no dia 20 de outubro. Mostra o processo de redução da transmissão da Covid-19, mas alerta que essa queda pode estar sendo influenciada por falhas no fluxo de dados pelo SUS e CIVEP-Gripe, né, que vem sofrendo oscilações na disponibilização de registros. Então, eu gostaria que o senhor explicasse a que se devem essas oscilações e os reflexos disso na tomada de decisão dos gestores. Tá, boa pergunta, Jamile. Nós também mantemos isso neste boletim, na análise de casos e óbitos, porque continua. Você tem o registro, né, normalmente, de casos e óbitos. Esses registros estão nos municípios. Alguns municípios têm estrutura para informatizar esses registros, outros têm uma estrutura mais precária, e depois de informatizado, eles são passados também para o nível do Estado e para o nível do Ministério da Saúde. Simultaneamente, houve uma mudança no Ministério da Saúde que contribuiu para oscilações. Então, qual é o quadro que a gente tem hoje? De modo geral, o que a gente vê, mesmo com as variações, oscilações, é uma queda contínua dos casos, internações e óbitos, não é? Só que essa queda, a depender do município e do Estado, pode sofrer variações para mais ou para menos, a depender do período. Então, a gente tem chamado muita atenção para a necessidade de não se tomar decisões precipitadas nesse momento, principalmente de flexibilização, por conta do atraso desses dados. E o atraso desses dados,
de modo geral, as capitais têm uma estrutura melhor no seu sistema de vigilância epidemiológica e de notificação, mas se a gente considera os 5.500 municípios brasileiros, né, em que mais de 80% tem menos de 20 mil habitantes, né, e com uma estrutura mais precária e contendo aproximadamente 1/3 da população, essa estrutura mais precária também contribui para essas oscilações. Então, assim, o que a gente tem chamado a atenção é há uma queda contínua, mas vamos ser prudentes na interpretação dos dados e nas medidas. Ou seja, a pandemia não acabou e ainda é necessário a gente manter as medidas de proteção, além de ampliar e acelerar a vacinação, como a gente tem insistido. Com certeza, Carlos, obrigado mais uma vez. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. Vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para o pesquisador da Fiocruz, Carlos Machado. Carlos, a farmacêutica Pfizer vai entrar com um pedido de autorização para que a vacina possa ser aplicada em crianças de 5 a 11 anos. Qual a sua opinião sobre isso? E outra coisa, é importante tentar abarcar todas as faixas etárias para quebrar a circulação do vírus? Sim, a minha opinião, a nossa opinião é a Pfizer está entrando com esse pedido já foi aprovado em outros países, é uma medida importante porque a gente sabe, vocês devem lembrar que no começo tinha essa ideia que as crianças transmitiam muito pouco, depois que elas transmitiam muito. Quer dizer, as crianças não só podem transmitir, como ser infectadas, independente de ser muito ou pouco, e devem ser protegidas também, até porque sobre os efeitos dessa doença, nós estamos aprendendo ao longo dela, e nós sabemos também que tem efeitos de médio e longo prazo. Não conhecemos todos os efeitos, por isso a gente tem insistido assim, medidas de proteção, de prevenção, de precaução, são fundamentais porque a gente está aprendendo a conhecer o vírus e a doença no decorrer da própria pandemia. Então, essa medida é super importante, eu não sei se nós vamos conseguir avançar para outras faixas etárias, mas vamos lembrar que essa é uma faixa etária onde as crianças, de modo geral, já estão nas escolas, já estão circulando mais, né? Principalmente no pré-escolar, no ensino fundamental. Então, assim, eu espero que seja aprovado, como ocorreu em outros países, e ela é muito bem-vinda. Obrigado mais uma vez. E agora vamos para mais uma participação de Irlen Gabriele, da TV Aperipê, em Sergipe. Olha, o período de férias está chegando e as praias nordestinas são sempre um dos principais destinos, né, escolhidos pelos turistas. Além da vacinação e das ações de higienização que a gente já conhece, que outras medidas os estados devem tomar para prevenir o contágio ainda da Covid-19? As medidas precisam ser rigorosas, a ponto de limitar a entrada de pessoas nesses municípios, ou medidas mais leves já podem conter o contágio? Vai ter que ser caso a caso, o caso de cada município, né? Se o município tem a pandemia sob controle, né, não está tendo óbitos, pouquíssimas internações, né, o número de casos de transmissão reduziu, ele vai estar numa situação mais confortável. Vamos lembrar que a gente está falando do litoral do Nordeste, nós temos praias com muita concentração de pessoas. Estou lembrando aqui, por exemplo, algumas praias de Salvador, Pernambuco, não é? Ceará, por exemplo, que eu conheço um pouco mais, e temos praias, não é, com pouca presença de pessoas ou com uma menor circulação de pessoas. Então, acho que isso vai ter que ser muito a cada caso. Mas eu acho que o mais importante é as prefeituras e os estados, principalmente, se prepararem, não é, para o aumento da circulação de pessoas, porque com as festas de fim de ano, não é muito comum, não é, principalmente no Nordeste, a chegada de muitos turistas, seja do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, seja também de fora do país. Não é? Então, principalmente algumas praias. Então, isso vai exigir aí uma estratégia de monitoramento, vigilância, né, e organização do serviço de saúde antecipada. Inclusive, isso é algo que a gente tem insistido do setor saúde e da sociedade trabalhar mais prospectivamente, menos reativamente. Ou seja, a gente sabe que festas de fim de ano, né, tem aumento da circulação de pessoas e com as festas de fim de ano e férias, né, um aumento da presença de pessoas, né, principalmente em alguns lugares. Como a gente sabe disso, que tem um vírus circulando e que esse vírus causa uma doença,
é muito importante que os estados e municípios se preparem desde já para isso. E que deixe isso claro para a sociedade, como estão se organizando. Obrigado mais uma vez, Carlos. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos falar mais uma vez com Ivina Souto, da empresa paraibana de comunicação. Então, vou voltar um pouquinho ao passaporte da vacina. Aqui na Paraíba, uma lei estadual foi aprovada e publicada em Diário Oficial no último dia 14, aprovado na Assembleia, sancionado pelo governador, e alguns estabelecimentos já começaram a cobrar a carteirinha de vacinação, mas outros, inclusive alguns ambientes e municipais em algumas cidades, não estão exigindo ainda para funcionários, até para a imprensa mesmo. E outros já estão cobrando mesmo antes do passaporte da vacina. E acompanhando os dados, tem um número grande de pessoas que não voltou para tomar a segunda dose. Você falou agora há pouco que uma campanha informativa pode ajudar nisso. Mas o passaporte pode ajudar a impulsionar? Se a pessoa for barrada nos ambientes, isso pode impulsioná-la a ir lá e tomar a vacina? Quem não tomou a primeira dose ou quem não voltou para tomar a segunda? Eu acho que são várias estratégias que devem estar combinadas. Eu acho que, primeiro, a exigência do passaporte de vacina é uma decisão muito saudável, né, no sentido de proteger a todos. Segundo, alguns estabelecimentos adotaram, outros não, campanhas de estimular. A gente estava até pensando uma placa assim, eu gostaria de poder entrar num restaurante ou numa loja onde, se eu sei que ali tem uma placa, diz, todos os trabalhadores aqui estão protegidos, ou os trabalhadores dessa loja estão todos vacinados, eu me sentiria mais seguro. Então, assim, estimular, não é, através das associações comerciais, empresariais, não é, que se divulgue essa campanha, né, que as lojas, inclusive, e os estabelecimentos comerciais, serviços, façam isso. O terceiro é a aplicação da lei, não é, para quem não está cumprindo, não é, que é necessário, mas ela deve vir, né, precedida de uma campanha de divulgação. E o quarto, assim, para quem não tem se vacinado, além da comunicação, que é muito importante, das campanhas, né, informativas, né, estimulando essas pessoas a se vacinarem, é muito importante, principalmente que aqueles locais com maior concentração de empresas, com maior concentração de trabalhadores, a gente tenha uma campanha de vacinação ali naquele local, facilitando quem não tomou a vacina poder se vacinar. Então, assim, eu acho que é muito importante, a gente tem vacinação nos postos de saúde de modo geral, mas eu acho que para ampliar essa vacinação e acelerar, além do passaporte de vacina, a gente vai ter que pensar uma estratégia onde os serviços de saúde vão aos locais, ou vão mais próximos de onde as pessoas estão, para que elas possam se vacinar. Ao mesmo tempo, com os empregadores liberando as pessoas nesse dia, né, para que possam se vacinar e por aí vai. Obrigado, e nós seguimos com mais questões para o pesquisador Carlos Machado, coordenador do Observatório Fiocruz, Covid-19 Fiocruz. Agora é o momento de mais uma pergunta de Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre um assunto também que penso ser muito importante. Professor, quais serão os prejuízos pessoais e coletivos a médio e longo prazo para a grande quantidade de órfãos da Covid? Como você sente, como o senhor sente que isso impactará o país? Olha, eu acho que vai impactar, já está impactando de forma muito grande e preocupante, né? Preocupante exatamente no momento que a gente tem um desmantelamento das políticas sociais, principalmente de assistência social. E aí pensando, principalmente o caso de crianças e jovens, não é, mais pobres que precisam desse apoio. Além dos impactos na saúde mental, eu acho que tem um impacto aí na saúde que é transversal a toda a pandemia, que é o impacto na saúde mental. Ele não vai ser, acabou a pandemia, esses impactos começam. Não é? Todos, de algum modo, já vêm vivenciando esses impactos. Não é? Alguns de forma mais acentuada, outros de forma menos acentuada. E alguns não tiveram nem tempo de viver esse sofrimento. Não é? Então, nos preocupa bastante, e isso é algo que os serviços de saúde têm que estar organizados
para dar continuidade aos cuidados ao longo do tempo, mas isso requer também com políticas sociais, de assistência social, com as políticas de educação, as escolas estarem preparadas, assim como a sociedade como um todo. 600 mil óbitos, mais de 600 mil óbitos, é muita gente, nós perdemos muitas pessoas. E como as pessoas que morreram de modo geral foram pessoas ou com mais idade ou pessoas até 30, 40 anos, alguns casos até de 20 anos, nós temos aí muitos pais, mães, e às vezes o pai e a mãe, que foram juntos, e essas crianças, esses jovens, estão aí desamparados de algum modo. Pois bem, vamos girar, quero chamar novamente Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Vamos lá, Carlos, eu fiz uma pesquisa, a colega da Paraíba até atualizou agora sobre a questão do passaporte vacinal. São poucos estados que estão usando o passaporte de uma forma integral, alguns estados estão usando, como Santa Catarina, de forma parcial, somente para eventos. E São Paulo deixou que os municípios resolvessem. Me preocupou esse número pequeno de estados que já fizeram a lei. Os colegas depois podem até atualizar isso. Mas o que me preocupa é o seguinte: 2 anos praticamente de pandemia, o poder público não aprendeu lições. Nós podemos dizer, uso da máscara, o cidadão parece que teve ali uma mudança de comportamento, mas o gestor público, a gente já pode confiar que, de uma forma geral, ele aprendeu a lidar, ou a gente ainda precisa muito, em relação ao gestor, sofrer um bocado com a crise ainda por um longo tempo, porque não houve avanço do ponto de vista da gestão pública em relação à pandemia. O que você diz para a gente sobre isso? Vamos lá, Marcos. Eu acho que nós temos as duas coisas, né? Tanto um aprendizado como a falta de um aprendizado. Assim, eu não quero ser repetitivo, mas por isso a gente está insistindo no tema do passaporte de vacinas, porque assim, eu não tenho como ampliar a vacinação se eu tenho algumas pessoas que, por falta de informação, ou por medo, não estão indo se vacinar, ou a segunda dose, até não estão completando o esquema vacinal. É fundamental que eu crie estratégias para estimular que essas pessoas se vacinem. E essas estratégias envolvem as campanhas, estimulam a se vacinar e também de esclarecimento, assim como medidas legais que são importantes. É muito preocupante esse cenário, onde estados e municípios, poucos estão adotando o passaporte de vacina. Nós tivemos uma reunião com o Ministério Público do Trabalho, eles estão completamente empenhados nisso, exatamente no sentido de levar os ambientes de trabalho, porque a maior parte da nossa população, de algum modo, vai estar trabalhando ou circulando em locais que são ambientes, pelo menos, de trabalho formal. Eu não estou falando nem dos ambientes de trabalho informal que existem. Então, ao mesmo tempo, um movimento da sociedade nessa direção. Agora, a gente teve um enfrentamento no Brasil que foi muito prejudicado pela falta de uma estratégia firme, segura e contínua nacional, nesses pontos. O passaporte de vacina, para mim, deveria ser parte de uma regulamentação para nível nacional. É obrigatório, como no Chile. Assim, minha cunhada e meu sobrinho moram no Chile, lá isso é obrigatório, ninguém tem questão em relação a isso. E o Chile teve uma estratégia muito boa, inclusive de adquirir vacinas, foi a Coronavac desde cedo, reduziu muitos casos, internações e óbitos, e falta isso, acho que falta essa orientação nacional. Faltando essa orientação nacional, governadores acabam ficando ali, se equilibrando entre querer avançar e não querer constranger prefeitos, que compõem, de certo modo, a base aliada. Eu acho que essa é uma questão que tem que ser enfrentada do ponto de vista da ciência e da saúde pública. Não é uma questão para ficar fazendo política e muito menos politicagem, Assim, essa é a medida de proteção, então vamos fazer isso de forma séria. A gente tem o dever e a responsabilidade. Eu fui eleito para isso, para proteger a população, não para ficar procrastinando a proteção da população, para ser mais direto no que deve ser dito. Existe uma teimosia
das autoridades, principalmente, em ouvir a ciência, e o resultado é a gente convivendo com o problema por um tempo ainda maior. Carlos, obrigado mais uma vez. Nós seguimos com mais perguntas para o pesquisador Carlos Machado, coordenador do Observatório Covid-19 Fiocruz. Vamos falar mais uma vez com Carla Soraya, TV Ceará. Carlos, a China já registra um novo surto, não tão grande que possa nos assustar, pelo menos para os números que a gente tem aqui no Brasil, mas para eles qualquer número já é assustador. Então eles já estão fechando aí, cancelando voos, fechando escolas. Lá a população já está 70% vacinada. Isso demonstra o que para você, né? Acende que tipo de sinal de alerta? Reforçando que há pouco tempo você falou que existe uma resistência aí na tomada de segunda dose aqui na população brasileira, mesmo a gente com um histórico bom de pessoas que vão realmente aos postos buscar a vacina, mas tem essa resistência à segunda dose da vacina, a dose de reforço, né? Então, eu queria que você pudesse falar sobre isso e também só relembrar ao nosso público quantas variantes já existem, quantas foram identificadas até agora, e com essa vacinação, a mutação do vírus, ela vai ser menos veloz como ela foi nesse ano de 2021? Nossa, Carla, quantas perguntas. Vou tentar responder. Tem que aproveitar o tempinho para fazer um monte de perguntas. Acho que o primeiro caso é a China. A China enfrentou a SARS lá atrás e se organizou para enfrentar as próximas epidemias ou pandemias, até porque é o país mais populoso do mundo e as cidades são muito populosas, né? Na China, assim, qualquer epidemia se propaga muito rapidamente pela quantidade de pessoas e circulação de pessoas. Então, a China se preparou no sentido da indústria, não é? Do complexo médico industrial. Hoje é o principal fornecedor, não é, para matérias-primas, para medicamentos, vacinas, máscaras, não é, para hospitais, no sentido da investigação e detecção e alerta e alarme. A China é um exemplo, e também na organização dos serviços de saúde, né, para os cuidados e atendimento. Então, a China é um exemplo muito grande. Nós estamos terminando, nessa semana, um livro comparando 9 países. E a China, não é, e a Coreia estão entre esses 2 países asiáticos que nós analisamos, onde o governo central tomou a decisão firme, não é, de não vacilar e de enfrentar a pandemia com teste, rastreamento, quarentena, isolamento, organização dos serviços de saúde e medidas não farmacológicas sem vacilação, sem populismo, não é? Protegendo a saúde das pessoas. Não é? Esses são exemplos muito grandes. Não é? O Reino Unido, por exemplo, que é um país que dispõe de um sistema de saúde, né, universal, público, de acesso, dispõe da produção de vacinas, a AstraZeneca vem de lá, né, dispõe de um bom sistema de detecção, não é, inclusive vigilância de variantes, não é? Tivemos vacilações no início do enfrentamento da pandemia, não é, com o crescimento de casos e óbitos, e os indicadores hoje do Reino Unido estão aquém do potencial que o país possuía no sentido de enfrentamento da pandemia. Então, eu quero chamar a atenção, a primeira coisa, que a China, assim como outros países asiáticos e outros países também, o Canadá foi muito bem sucedido, você teve uma decisão do governo central de enfrentar a pandemia, não é? E essa decisão se viu na direção exatamente baseada naquilo que o Juraci chamou a atenção, de ser fundamentada nos conhecimentos, no melhor conhecimento técnico científico disponível naquele momento, até porque a gente vai aprendendo durante a pandemia. Quanto às novas variantes, eu não sei especificar exatamente quantas, porque nós temos a rede genômica na Fiocruz, que vem fazendo também as análises laboratoriais, mas nós temos a alfa, gama, beta e mais uma que eu não me lembro o nome. A delta, isso, a delta. Mas tem outras variações. Então, para todas as variantes, o que é mais importante da sua pergunta é, para todas as variantes que nós temos presentes hoje e circulando, as vacinas até aqui são efetivas, são eficazes. Elas garantem proteção. O que a gente está assistindo é a perda da proteção ao longo do tempo, necessitando aí da terceira dose. É isso que a gente tem verificado, mas as vacinas são todas, não é, efetivas e eficazes para as variantes que estão circulando.
Então, por isso que a gente, assim, quanto mais a gente acelerar a vacinação, mais a gente reduz a transmissão, não elimina, e mais a gente reduz as chances, também não elimina, de novas variantes. Tá certo, Carlos, obrigado mais uma vez. Nós seguimos para mais uma participação de Janaína Serra, da Freicanec FM, em Pernambuco. Professor, eu queria saber se existem propostas, se a gente tem perspectiva de propostas de governo, sejam municipais, estaduais, de criação de políticas públicas em parceria com os trabalhos do Observatório. Eu acho que, quer dizer, esse é um momento que, de algum modo, a gente vem trabalhando com isso naquilo que a gente pode, né? Os boletins do trabalho do Observatório, ele vem servindo de orientação a muitos estados e também prefeituras. E vamos lembrar que poucos estados, mas que muitas prefeituras não dispõem de um corpo técnico com capacidade de análise. Então, o material que nós produzimos acaba servindo de orientação. Eu acho, não tenho certeza, que vai ser fundamental para nós, não é? E a gente não tem perna de fazer isso durante a pandemia, avançar no sentido de cooperações com várias outras instituições públicas, né, no sentido de avançarmos numa melhor capacidade de preparação do país para o enfrentamento das próximas emergências de saúde pública. Eu cito, por exemplo, uma reunião que nós tivemos recentemente no Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, que para nós foi muito importante, porque eles queriam, né, a nossa ajuda em termos de indicações do que a gente produz no Observatório, mas também aprendemos muito com eles. Eu acho que essa ideia do aprendizado mútuo é fundamental, porque eles trouxeram questões que no nosso cotidiano, a gente olhando para o país, para os estados, a gente acaba não enxergando, porque não é parte do nosso dia a dia. Então, acho que a gente vai ter muito a aprender, né? Tem muitas publicações, registros que estão saindo, né, nesse momento, registrando esse momento, o aprendizado, mas certamente isso vai exigir uma capacidade também da gente eleger governantes que estejam comprometidos com esse aprendizado e com políticas públicas que efetivamente protejam a vida das pessoas. Obrigado, Carlos. E vamos a mais uma pergunta de Jamile Nogueira, da TV Universitária, do Rio Grande do Norte. Professor, fala novamente de férias, de viagem, para quem puder, né, que tiver o privilégio de conseguir viajar, né, com essas próximas férias agora se aproximando, essa sensação de mais tranquilidade em relação à Covid, o que é que deve ser avaliado no destino, assim, com relação mesmo aos indicadores, os principais indicadores que devem ser observados para quem pretende, né, passar as férias em algum lugar? São esses indicadores de casos, né, casos de modo geral vêm sendo reduzidos, mas dá uma olhada no município. Nós temos o Monitora Covid-19, é só colocar na internet, Monitora Covid-19, que eu consigo acessar a evolução de casos e óbitos botando o nome do município, do estado. Né? Isso permite um acesso onde eu posso olhar a evolução dos casos e principalmente dos óbitos, porque o óbito é a ponta final de um processo de internações ou de internações tardias ou mal sucedidas, não é? E de evolução de quadros críticos e graves. Então, os principais indicadores são esses. Eu não vou dizer a taxa de ocupação de leitos, porque, de modo geral, estão concentrados em alguns municípios que têm UTIs. Né? São entre 600 e 700 municípios que têm capacidade, né, de atendimento de UTI. Então, isso eu não tenho em todo o país. Então, vai depender muito do município que você vai. Se esse município, por exemplo, está zerado em óbitos, né, um nível muito baixo, é um município que eu posso ir com um pouco mais de tranquilidade, não deixando de manter as medidas de proteção até que a gente tenha decretado o fim da pandemia, como o uso de máscaras e a higienização das mãos. Obrigado, Carlos. E temos mais uma pergunta daqui da Bahia. Carlos, ao longo da pandemia, os critérios para contabilizar o número de casos e de mortes sofreram mudanças, a depender dos gestores no Ministério da Saúde. Esse tipo de procedimento segue algum padrão internacional e seria interessante se seguisse por se tratar de algo tão grave? Foram poucas. A gente teve mudanças nos sistemas de informação, mas tivemos poucas mudanças no sistema de registro. O sistema de registro, a gente tinha no início da pandemia
que rapidamente foi readaptado e adequado ao que nós temos até hoje. Então, o sistema de registro, de modo geral, de casos ou óbitos, segue mais ou menos um padrão internacional, né, que é adotado na maior parte dos países e que se diz respeito à vigilância epidemiológica. O problema que a gente tem é que, com os serviços de saúde sobrecarregados, não é, a não completude das informações necessárias. Por exemplo, se eu quiser fazer uma avaliação do impacto da pandemia por raça-cor, eu não consigo. Os registros são muito precários. São muitos registros, muitas fichas de informação que não tem, não é raça-cor, por exemplo. Então, isso está prejudicado. Então, é fundamental, além do registro, que os serviços de saúde estejam dotados de pessoal e condições para fazer um registro completo, o que nos permite avaliar de forma mais integral, não é, a evolução da pandemia. Outro dado, por exemplo, é a profissão, não é, que é fundamental também para eu saber quais as profissões, por exemplo, que estão mais afetadas em termos de casos e óbitos, por aí vai. Carlos, obrigado mais uma vez. Finalzinho de Giro Nordeste, ainda dá tempo de mais uma pergunta de Irlen Gabriele, da TV APNP em Sergipe. Irlen, aquela pergunta objetiva. Tá. Um dos principais pontos de deficiência enfrentados pelas organizações de saúde é a falta de adesão à segunda dose. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os prejuízos de não tomar essa segunda dose, não só pela questão, claro, da saúde pública, mas se isso influencia em outros pontos, como é o setor de economia e de turismo, por exemplo. Sim, influencia, porque a gente está trabalhando isso também nesse boletim, quando a gente está estimulando, né, promovendo, querendo que as empresas, as instituições adotem o passaporte de vacina. Por quê? Alguém que tomou só a primeira dose não só pode transmitir mais, como tem também maior risco de infecção. Não é? Se tem maior risco de infecção e de transmitir, isso implica também em trabalhadores, em pessoas próximas que podem ficar mais doentes, não é? Ou faltar aos serviços, ou ter... Vamos lembrar que um dos impactos da Covid não é só internação e óbitos, mas é perda de memória, não é? Impactos cognitivos, ou seja, ela tem implicações também sobre o trabalho e sobre o rendimento das pessoas, seja ele qual for a atividade que a pessoa realiza. Então, assim, é fundamental que as pessoas tomem a segunda dose, tanto as que trabalham em diversas atividades e setores, como aquelas que só estão estudando, ou mesmo as que estão aposentadas, para reduzir a transmissão e reduzir os impactos, né? São mais de 40 efeitos que podem perdurar até 6 meses após a infecção da Covid. Né? A Covid, na verdade, é uma síndrome com uma multiplicidade de efeitos. E a gente deve reduzir isso. E isso vem se sobrepondo com várias outras doenças. Vamos lembrar que a gente vai ter agora o período de verão, daqui a pouco, e com o verão a gente tem dengue, zika e chikungunya, só para citar alguns exemplos. Então, assim, do ponto de vista da saúde pública, é muito importante, fundamental, que as pessoas tomem a segunda dose para se proteger a si mesmo e proteger todos os outros, porque isso tem impacto nas vidas delas, de todas elas. Estamos quase encerrando o Giro Nordeste de hoje. Carlos, quer fazer algum comentário final para nós terminarmos o Giro Nordeste? Nós temos 1 minuto. Sim, quero fazer. Primeiro, foi um prazer estar com vocês aqui de novo. Alguns eu já estive na primeira vez, né, que a gente esteve aqui no Giro Nordeste. Dizer que minha mãe é uma pernambucana, então Pernambuco é um estado assim que eu tenho um carinho muito especial, mas eu rodo sempre o Nordeste como um todo. No ano passado, antes da Covid, o último estado que eu tive foi no Ceará, lá na Fiocruz, Ceará. Dizer da importância desse programa, né, principalmente envolvendo uma TV pública, universitária, né, as universidades, de modo geral, também aqui presentes, e dizer também, ressaltar a importância que teve o Nordeste com a iniciativa do Consórcio do Nordeste, no sentido do enfrentamento da pandemia. Eu acho que foi assim algo muito importante, que vai marcar como experiência
tivemos erros, mas tivemos também acertos, né? E a gente tem que aprender com o que foi realizado, e eu tenho certeza que o Nordeste assim mostrou sua força e vai mostrar cada vez mais, assim, no sentido da gente avançar, né? Não só no enfrentamento dessa pandemia, mas também de outras emergências de saúde pública, assim como também na produção do conhecimento e desenvolvimento de tecnologia de modo geral. Então, gostaria de saudar todos e agradecer a presença aqui. E o Giro Nordeste está terminando. Quero agradecer a participação do pesquisador Carlos Machado, coordenador do Observatório Covid-19 Fiocruz. Muito obrigado também aos comunicadores Irlen Gabriele, da TV Aperipê em Sergipe, Ivina Souto, da Empresa Paraibana de Comunicação, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Carla Soraya, da TV Ceará, Janaína Serra, da Freicaneca FM, em Pernambuco, e Jamile Nogueira, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. E um agradecimento especial a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. Até lá!